E aí, pessoal? Vamos voltar a estudar juntos para as provas de certificação da Ambima, tá certo? Vem comigo então. Hoje vamos falar sobre o Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC, que no Brasil protege os investidores e clientes dos bancos e das cooperativas de crédito em caso de falência de algum banco, e esse investidor então é reembolsado dos valores que ele tem guardados naquela instituição. Primeiro eu vou falar para vocês um detalhe importante, que o Fundo Garantidor de Crédito não tem nenhuma vinculação com órgão público, ou seja, é uma associação privada, na verdade, constituída pelos próprios bancos que eles, na verdade, pagam uma taxa para manter esse fundo, que é o percentual de 0,0125% sobre os valores que têm mantido naquele banco dos depósitos que são cobertos pelo fundo garantidor, como por exemplo, nós vamos falar mais adiante, mais sobre o CDB e a poupança e o depósito em conta corrente. Então, os valores que os clientes têm depositados naquele banco incide esse percentual que é guardado, vamos dizer assim, lá no fundo garantidor de crédito. Outro ponto importante é nós falarmos sobre as coberturas. A primeira cobertura é a seguinte, é que não era bem assim no começo, então isso mudou de um tempo para cá, então é importante que você fique ligado isso para a sua prova. Existe um limite de R$1 milhão e esse limite tem um prazo de duração de 4 anos. Como é distribuído esse limite? Ora, se você tiver conta em vários bancos diferentes e todos eles vierem a falir, vamos dizer assim, a quebrar, você vai receber no máximo R$1 milhão, né? Uma cobertura limitada a este valor. Por exemplo, se você tiver conta em 4 bancos, você vai estar recebendo 250 mil de cada banco, ou seja, vezes 4 vai te dar aí o teu teto máximo. E aí, se acontecer mais algum problema nesse sentido no decorrer desses 4 anos, você não terá mais essa cobertura, tá certo? Então essa é uma regra, é a primeira regra. A segunda regra de cobertura é o valor justamente de 250 mil que o investidor recebe, ou o cliente do banco recebe, né? No caso daquele banco quebrar. Então, se você tiver, por exemplo, 250 mil de saldo numa conta corrente, na tua conta corrente, e aquele banco falir, você vai receber do FGC esses 250 mil de volta. Agora, esse valor ele é dividido entre os CPFs titulares da conta também. Se você tiver uma conta conjunta, esse valor será dividido ao meio e cada titular vai receber 125 mil. Então, o valor máximo a ser reembolsado em caso de falência é de 250 mil por instituição. Então, se tu tem conta no banco A, tu vai receber 250 mil no máximo, e se tu tiver conta no banco B e o banco B também vier à falência, você vai receber mais 250 mil lá no banco B, respeitadas as regras do máximo de 1 milhão, do teto de 1 milhão, e também dividido esse valor de 250 mil entre os titulares dessa conta corrente. Se tiver mais titulares, vai dividir por 3, por 4 titulares que essa conta corrente tiver. Tá joia? E quais os produtos que são cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito? Bem, na prova, os mais comuns que caem são esses 3 que eu já citei. O certificado de depósito bancário, né, que é o CDB, a poupança, caderneta de poupança, e o depósito à vista, que é o dinheiro que fica parado lá na tua conta corrente no banco. Mas tem outros produtos que também têm essa cobertura, como o RDB, as letras hipotecárias, as letras de câmbio, né, as LCIs e as LCAs. Essas são importantes também porque são de emissão bancária e fazem parte aí do conjunto de produtos que vocês comercializam no dia a dia nos seus negócios, tá certo? Lembrando que só os títulos de emissão bancária que têm cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, e nem todos, como a letra financeira, por exemplo, não tem cobertura do FGC. Mas títulos que não são de emissão bancária, como as debêntures, por exemplo, e as notas promissórias, esses, e o CRI e o CRA, que são de securitizadora, esses não têm cobertura do FGC. Então essa é uma importante dica para que você já diferencie os títulos que têm cobertura do FGC e os que não têm, pois a prova vai pedir isso para você. Por exemplo, um título público tem cobertura do FGC? Não, não tem, porque o emissor é o governo. Como eu falei para você, títulos que são emitidos por empresas, títulos corporativos, também não tem cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. E um outro produto que dá muita confusão na prova são os fundos de investimentos.
Fundo de investimentos, eles são administrados muitas vezes pelos bancos. E aí, tem cobertura do FGC? Não tem também, tá certo? O fundo de investimento não tem essa cobertura. Eles são apenas administrados pelos bancos e o proprietário do fundo são os cotistas, tá joia? Então, fica a dica aí para que você não confunda isso na tua prova. Porque a prova vai fazer questões relativas aos produtos que têm cobertura, aos que não têm cobertura, vai pedir qual o valor máximo de cobertura, que é os 250 mil que eu falei para você, e vai querer também saber, de repente, alguns produtos que têm essa cobertura, em especial os 3 que eu falei para você, do CDB, da caderneta de poupança e do depósito à vista. Fica ligado ainda na questão do limite de 1 milhão no máximo, que tem validade aí por 4 anos, e também na questão do FGC não exercer nenhum tipo de função pública e ter o objetivo de proteger os correntistas, os poupadores e os investidores das instituições financeiras no Brasil. Joia? Te desejo bons estudos, espero ter te ajudado e deixo aqui um abraço do professor Cláudio. Até a próxima!